Os monstros são reais? A lógica diria não, mas quem se importa com a lógica? A lógica é chata. É muito mais emocionante olhar fotos borradas dos anos 80 e nos convencer de que são evidências do pé grande, mas brincadeiras à parte, alguns desses clipes e imagens podem ter muito mais validade do que você imagina. Estes são 14 monstros que foram avistados na vida real. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, é grátis. Número 14. A arraia manta oceânica gigante. Prepare-se para se surpreender com as maravilhas do oceano enquanto mergulhamos na gigante arraia oceânica, um verdadeiro colosso dos mares com uma envergadura que chega a impressionantes 8 metros e 8 decímetros. Esta criatura impressionante é a maior arraia e um dos peixes mais importantes conhecidos pela ciência. Apesar do seu enorme tamanho, estas raias-manta utilizam um método de alimentação semelhante ao de outras grandes espécies marinhas que se alimentam por filtração. Como os tubarões-baleia e as baleias comuns, eles se movem graciosamente pela água com a boca aberta, filtrando pequenos organismos como o plâncton que compõem sua dieta. Observar esses seres majestosos em ação enquanto filtram seu sustento da água é verdadeiramente espetacular. Seus lobos cefálicos únicos, que são nadadeiras especializadas na cabeça, ajudam a direcionar um maior volume de água e comida para a boca. As raias-manta gigantes são encontradas em oceanos temperados, tropicais e subtropicais em todo o mundo, muitas vezes em regiões offshore, ambientes marinhos e praias movimentadas. Para os interessados em captar a sua beleza em filme, surge uma excelente oportunidade ao viajar entre águas quentes e frias, viagem que realizam com frequência. Mergulhadores na deslumbrante costa mexicana tiveram um encontro extraordinário, gravando um vídeo que mergulha você no mundo encantador desses gentis gigantes. Nadar ao lado de uma dessas criaturas magníficas é como voar ao lado de um pequeno avião, oferecendo um raro vislumbre do mundo inspirador abaixo da superfície do oceano. Número 13. O Solway Firth astronauta. À medida que entramos no reino dos supostos encontros alienígenas, devemos navegar através do engano e descobrir a verdade escondida nas sombras. Muitas imagens e filmes nos intrigaram e enganaram, revelando-se fraudes elaboradas. Por exemplo, o notório vídeo da autópsia alienígena de 1995 cativou e enganou o público, apenas para ter a sua verdadeira natureza exposta anos mais tarde. Em meio a esse mar de enganos, o astronauta de Solway Firth permanece um mistério convincente. Nossa história se passa na pitoresca paisagem de Cambria, na Inglaterra, onde o bombeiro Jim Templeton estava no sereno Burgh Marsh, sem saber da agitação cósmica que suas fotos causariam. Templeton capturou imagens de sua filha, e para sua surpresa, uma figura enigmática apareceu ao fundo, parecendo um astronauta. Várias teorias surgiram sugerindo que a figura poderia ser a esposa de Templeton usando um vestido azul claro, que parece branco devido à superexposição. Os céticos questionam esta explicação, mas o apelo do astronauta de Solway Firth continua. Continua a ser um mistério cativante que desafia as nossas percepções e nos convida a explorar as linhas confusas entre a realidade e o extraordinário. Número 12. O lobisomem do Brasil. Entre no cativante mundo do Brasil, conhecido por suas fascinantes histórias de avistamentos de lobisomens, num incidente particularmente extraordinário. Um acontecimento perturbador foi captado pela câmara após numerosos relatos ao longo de vários meses. Um momento-chave ocorreu escondido no quintal de um homem, onde uma câmera de vigilância registrou esse acontecimento arrepiante. Pingu, uma figura local, ficou fascinado quando as imagens revelaram o que parecia ser um lobisomem. O vídeo convida-o ao ambiente tranquilo do Jardim do Pingu sob um céu estrelado, abruptamente perturbado pelo aparecimento de uma enorme criatura negra. Esta entidade parecia ser composta de ossos humanos, materializando-se do nada. Seus movimentos lembravam os de um cachorro, mas seu enorme tamanho desafiava as expectativas convencionais.
O tamanho e a brutalidade desta criatura pertencem a um domínio além da compreensão padrão. Alguns céticos sugerem que ele poderia ser um ser humano perturbado, mas as características faciais inconfundíveis rapidamente refutam tais teorias. A escala desta entidade monstruosa supera qualquer animal selvagem conhecido. Mesmo dentro da diversificada fauna do Brasil, prepare-se para testemunhar o vídeo em primeira mão enquanto ele mergulha você neste mistério desconcertante que exige sua interpretação. Ele é realmente um lobisomem, uma criatura de mitos e folclores antigos, ou existe uma explicação mais racional escondida sob a superfície? As imagens continuam a gerar debate e curiosidade, convidando os espectadores a mergulhar no desconhecido. Número 11. O Chupacabra. Prepare-se para explorar o reino das criaturas misteriosas enquanto nos aprofundamos na fascinante lenda do chupacabra. Sua história começou em 1995 em Porto Rico, onde fez sua primeira aparição. Imagine uma criatura que se assemelha a um pequeno urso adornado com uma espinha descendo pelas costas, intrigando quem a encontra. O nome chupacabras, que significa otário de cabra em espanhol, evoca uma sensação de intriga e medo. Há rumores de que esse ser indescritível ataca o gado, drenando seu sangue e deixando para trás um rastro de mistério assustador. Embora os relatos de sua existência tenham se espalhado rapidamente, o núcleo da mitologia do chupacabra concentra-se principalmente em Porto Rico, no norte do México e no sul dos Estados Unidos. No entanto, há rumores de que poderia estender o seu alcance para além destas áreas conhecidas. Em 2019, surgiram rumores sobre um possível avistamento em Houston, alimentando a curiosidade e expandindo a mitologia da criatura. Estaria o chupacabra explorando novas regiões distantes de seu habitat original? As profundezas da internet oferecem um vislumbre tentador do desconhecido. Um vídeo de 2016 oferece uma visão perturbadora de uma criatura bípede com postura curvada, aumentando o mistério. As imagens são acompanhadas por vozes assustadoras em português, conferindo um toque de outro mundo à cena. Este vídeo dinâmico, mas perturbador, levanta questões sobre a nossa compreensão de tais criaturas. O chupacabra, um ser temível e enigmático, continua a escapar à captura e à compreensão. A sua existência permanece um mistério tentador que mistura folclore e realidade, e nos convida a explorar as fronteiras entre mito e fato. Número 10. A água-viva gigante do deserto. No reino dos fenômenos incomuns, um vídeo notável cativou aventureiros, céticos e teóricos da conspiração. Em 2014, surgiu uma gravação surpreendente que desafia a nossa percepção da realidade. O vídeo mostrou um evento incomum onde um jato militar não identificado dos Estados Unidos da América, normalmente destinado aos céus, encontrou uma água-viva gigante no meio de um deserto. Sim, você leu certo, uma água-viva no meio da vasta extensão de areia do deserto. Este estranho avistamento despertou a imaginação de muitos. À medida que o vídeo rapidamente se tornou viral, alimentando especulações e interesse, começaram a circular rumores sobre experimentos militares secretos, encontros extraterrestres e até teorias sobre uma sequência oculta do lendário filme Starship Troopers. As linhas entre a realidade e a fantasia pareciam se confundir à medida que o evento desafiava a explicação convencional. No entanto, em meio ao rebuliço e à confusão, permanece uma questão. Qual é a verdadeira história por trás deste acontecimento desconcertante? Foi uma pegadinha elaborada, uma coincidência extraordinária ou algo ainda mais misterioso? O debate sobre a autenticidade do vídeo e a verdadeira localização deste encontro surreal continua a gerar discussões animadas e investigações intensas. Número 9. O Ningen. Ao contrário dos antigos mitos e lendas que persistiram ao longo dos séculos, os primeiros rumores sobre os Ningen surgiram recentemente no fórum japonês 2Channel. Lá, surgiram pela primeira vez relatos deste evento extraordinário, despertando curiosidade e especulação generalizadas. Segundo a lenda,
Um navio baleeiro japonês navegando pelas águas traiçoeiras perto da Antártica encontrou uma visão que deixou uma marca indelével em suas memórias. Imagine a cena. Uma figura humanoide pálida emergindo graciosamente das profundezas do oceano, brilhando de forma etérea e hipnotizando a tripulação. Os relatos das testemunhas variam, aumentando o enigma que cerca este ser aquático. Alguns afirmavam que o ninguém tinha braços e pernas, parecendo uma mistura de humano e baleia, enquanto outros o descreviam como tendo barbatanas, caudas ou até tentáculos, criando uma tapeçaria de possibilidades arrepiantes. Em 2007, o mistério se aprofundou quando a revista paranormal japonesa Mu publicou uma imagem do Google Earth que parecia mostrar um ninguém se movendo através do Atlântico Sul. Esta revelação causou ondas na comunidade de curiosos e céticos, deixando uma impressão perturbadora. A imagem, independentemente da sua veracidade, é inegavelmente assustadora e levanta a questão: que outros segredos os ninguém poderiam esconder? Para aumentar o interesse, foram relatados avistamentos de criaturas semelhantes em diferentes regiões, alimentando ainda mais a especulação. Por exemplo, foram relatados avistamentos de entidades marinhas misteriosas, semelhantes ao ninguém na costa da Nova Zelândia e no Círculo Polar Ártico. Esses relatos, embora variados, compartilham temas comuns de grandes formas humanoides e comportamentos incomuns. Além disso, alguns pesquisadores sugerem que o ninguém pode ser um mamífero marinho até então desconhecido, possivelmente relacionado à lula gigante ou ao esquivo-polvo do fundo do mar. As profundezas do oceano continuam a ser uma das áreas menos exploradas da Terra, com novas espécies a serem descobertas regularmente. O ninguém poderia representar uma espécie desconhecida, adaptada às condições extremas das águas polares. Apesar dessas teorias, o ninguém continua sendo uma criatura lendária, e sua existência não foi confirmada. A combinação de escassas evidências e a atração do desconhecido continua a cativar a imaginação, fazendo de ninguém um mistério moderno que preenche a lacuna entre o mito e a realidade. Número 8. O Megalodonte. Prepare-se para ser cativado por um vídeo que gerou debates fervorosos e reviveu o mito do megalodonte. Esta gravação extraordinária, lançada em agosto de 2010, mostra um evento que desafia a nossa percepção do predador mais misterioso do oceano. Segundo a lenda, o megalodonte era uma monstruosa criatura marinha que vagava por águas antigas, muito maior que o atual tubarão branco, medindo até 18 metros. Esta fera colossal causou medo nos marinheiros do passado. Mas e se esta temível criatura não desaparecesse como a história sugere? E se, escondido nas profundezas do oceano, ainda existir como remanescente de uma era pré-histórica? Os cientistas propõem que esses enormes predadores enfrentaram a extinção devido ao clima mais frio e à diminuição da oferta de alimentos. À medida que os oceanos esfriavam, o megalodonte poderia ter sido levado à extinção. No entanto, algumas teorias ousadas propõem que alguns destes antigos gigantes sobreviveram, recuando para as partes mais profundas do oceano, escondidos da vista humana na Fossa das Marianas. Exploradores intrépidos capturaram um vislumbre fugaz de algo extraordinário. O vídeo ganha vida mostrando um tubarão gigante emergindo da escuridão, movendo-se com uma graça que desafia seu enorme tamanho. À medida que se aproxima da isca colocada para tubarões menores, a imensa cabeça e as poderosas guelras da criatura tornam-se visíveis, suas nadadeiras cortando a água com uma elegância quase sobrenatural. A visão deste predador gigantesco desperta a imaginação. Poderia ser este o megalodon, o leviatã mítico da lenda antiga? As evidências apresentadas são convincentes, mas as questões permanecem sem resposta. Esta criatura é realmente um megalodonte, ampliando nossa compreensão do que é possível? Será que algum dia desvendaremos totalmente os segredos desses gigantes do fundo do mar? Número 7. O dinossauro de Jacksonville.
No domínio das descobertas raras, avistamentos de dinossauros são virtualmente impossíveis, dado que estas magníficas criaturas estão extintas há milhões de anos. No entanto, um vídeo cativante gravado no centro de Jacksonville, Flórida, despertou curiosidade e ceticismo. Enquanto um repórter e um cinegrafista cobriam uma notícia de rotina, eles inadvertidamente capturaram imagens, mostrando o que parecia ser um dinossauro em um canteiro de obras. Naturalmente, esta filmagem levantou questões sobre a sua autenticidade, especialmente devido ao trabalho instável da câmera que obscurecia os movimentos da criatura. A questão principal permanece: um dinossauro real foi filmado em Jacksonville ou foi uma estratégia inteligente para promover a nova exposição de dinossauros do zoológico de Jacksonville que estava em construção no momento em que o vídeo foi carregado? A última possibilidade parece mais plausível dadas as circunstâncias. O vídeo provavelmente foi lançado estrategicamente para gerar agitação e entusiasmo sobre a próxima exposição do zoológico, capitalizando o fascínio de longa data pelos dinossauros. Embora a autenticidade do vídeo seja debatida, seu impacto em despertar a imaginação e gerar discussões sobre o encontro com criaturas pré-históricas hoje é inegavelmente intrigante. Número 6. O macaco gambá. Histórias das criaturas esquivas e fedorentas da Flórida, muitas vezes chamadas de skunk apes, intrigam as pessoas há décadas. Durante as décadas de 1960 e 1970, os relatos sobre essas criaturas aumentaram, com testemunhas descrevendo um odor desagradável de gambá e pelo vermelho enferrujado. Dave Shealy, uma figura notável na lenda do Skunk Ape, afirma ter capturado imagens de uma dessas criaturas no ano de 2000, apesar do ceticismo, com alguns descartando-o como uma pessoa vestida de gorila. Shealy não desanimou. Ele fundou a sede da Skunk Ape para pesquisar esses seres misteriosos, movido por uma paixão que começou quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Naquele mesmo ano, uma fotografia foi enviada secretamente ao gabinete do xerife de Sarasota, causando grande rebuliço. Os especialistas debateram se a criatura na imagem era um orangotango, deixando a sua verdadeira natureza sem solução. Avançando para 2012, a cineasta Stacey Brown relatou um encontro noturno significativo no Parque Estadual Torreya, na Flórida. Brown afirmou ter capturado imagens térmicas de um skunk ape e coletado amostras de cabelo depois de observar a criatura cruzar uma cerca de arame farpado. Essas amostras de cabelo foram analisadas, revelando uma espécie não identificada. A busca pelo Skunk Ape e as intrigantes evidências coletadas continuam a cativar pesquisadores e entusiastas. Embora os debates e o ceticismo persistam, a busca pela verdade por trás dessas criaturas esquivas alimenta um fascínio contínuo. Talvez um dia possamos resolver os mistérios dos macacos skunk da Flórida e contribuir para o mundo da criptozoologia. Número 5. O Yeti. Em 1951, durante a admiração mundial pela primeira subida bem-sucedida do Monte Everest, uma expedição aventureira liderada por Eric Shipton descobriu um segredo surpreendente que ressoaria durante anos. A equipe de Shipton encontrou uma descoberta extraordinária no terreno perigoso e nas vistas deslumbrantes do Himalaia. Pegadas que pareciam desafiar uma explicação racional. Pegadas do Yeti. O Dr. Michael Ward, que acompanhou Shipton, ficou impressionado com o tamanho das pegadas, cada uma medindo impressionantes 33 centímetros de comprimento e 2 vezes mais larga que um pé humano. A descoberta foi ainda mais complicada por uma série de marcas de garras na geleira. Aprofundando o mistério, o Yeti poderia realmente existir? Mergulhando na história do montanhismo, encontramos outra história intrigante de 1937. Frank Smythe, um ousado alpinista inglês, encontrou um rastro de pegadas na neve, preservadas em uma fotografia que capturou o interesse global. No entanto, os especialistas sugeriram que essas pegadas poderiam pertencer a um urso e não ao mítico Yeti. O mistério continuou até hoje, com o exército indiano anunciando em 2019 a descoberta de pegadas de Yeti no Himalaia.
O enigma perdura, alimentando a curiosidade e a especulação sobre se o lendário Yeti ainda vagueia pelos picos nevados, evitando a descoberta e desafiando a nossa compreensão do mundo natural. Número 4. O escavador. Entre no reino arrepiante dos cemitérios, onde a fronteira entre os vivos e os mortos parece confundir-se. Ao contrário da agitação de um shopping center, esses locais sagrados evocam uma mística assustadora. Duas adolescentes aventureiras, procurando escapar de suas rotinas diárias, tropeçaram em um cemitério em Akron, Ohio. A curiosidade delas os levou mais fundo no cemitério, onde encontraram uma visão surpreendente. Uma figura sombria envolta na escuridão, absorta no que parecia ser uma tarefa de outro mundo, cavando uma cova. Sentindo a gravidade da sua descoberta, as meninas rapidamente pegaram nas suas câmaras, determinadas a captar este estranho acontecimento. As imagens, agora amplamente distribuídas, deixaram especialistas e espectadores perplexos. Alguns especulam que a figura poderia ser um jovem Sasquatch em busca de comida. Embora esta teoria seja recebida com ceticismo, a verdadeira natureza da figura permanece incerta, deixando-nos a pensar o que realmente se esconde sob a superfície deste perturbador encontro no cemitério. Número 3. O monstro marinho da Ilha Hook. Vamos viajar para a costa remota e selvagem da Ilha Hook, localizada perto de Queensland, Austrália. Em 1964, esta ilha ganhou atenção mundial graças a uma série de fotografias cativantes tiradas por Robert Le Serrec. As imagens revelaram uma criatura estranha, diferente de tudo documentado anteriormente, emergindo da baía de Stonehaven. Esta criatura parecia um girino gigante, medindo surpreendentes 24 metros de comprimento. As fotografias despertaram grande interesse e debate. Alguns propuseram que a criatura poderia ter sido um pedaço de plástico habilmente disfarçado ou um balão Skyhook vazio, criando uma ilusão de ótica. Em vez de representar uma entidade real, os críticos sugeriram que o suposto monstro marinho era simplesmente um artefato do folclore local, ou um fenômeno natural mal identificado. Apesar destas opiniões céticas, entusiastas e criptozoologistas consideram a possibilidade de um verdadeiro monstro marinho espreitando nas profundezas do oceano, acrescentando mais uma camada a este mistério. O monstro marinho da Ilha Hook não é um caso isolado. Relatos semelhantes de estranhas criaturas marinhas surgiram em todo o mundo. Por exemplo, em 1977, um cadáver em decomposição semelhante a uma cobra gigante foi encontrado na costa da Nova Zelândia, alimentando ainda mais debates sobre monstros marinhos. Em 1997, uma criatura apelidada de Ningen foi descoberta no interior da Austrália, aumentando o folclore de seres enigmáticos da região. Além disso, as explorações científicas dos ecossistemas de águas profundas revelam que espécies desconhecidas ainda habitam estas áreas remotas. Os biólogos marinhos continuam a descobrir criaturas anteriormente não documentadas nas profundezas do oceano, sugerindo que o potencial para encontrar vida marinha incomum continua elevado. A exploração contínua das profundezas do oceano poderá um dia fornecer respostas a estes mistérios persistentes, embora o monstro marinho da Ilha Hook continue sendo um tema de fascínio. Ele serve como um lembrete de quanto ainda temos que aprender sobre os territórios inexplorados do oceano. Seja uma relíquia do folclore marinho ou um verdadeiro mistério, o caso do monstro marinho da Ilha Hook continua a capturar a imaginação em todo o mundo, mantendo viva a atração por criaturas marinhas enigmáticas. Número 2. O fenômeno Mothman. Na cultura popular, Mothman é uma criatura que uma vez cativou uma cidade inteira com avistamentos perturbadores. Imagine as manchetes em todo o país proclamando o aparecimento de um pássaro do tamanho de um homem ou algo semelhante, perseguindo Point Pleasant, West Virginia, de novembro de 1966 a dezembro de 1967. A presença do Mothman espalhou o terror entre os moradores da cidade.
Os relatórios descreviam uma figura imponente com envergadura de asas de 3 metros e olhos vermelhos brilhantes, transformando o Homem-Mariposa em uma lenda de pesadelo. Este período foi marcado por uma série de eventos perturbadores, incluindo avistamentos da criatura perto da área de Point Pleasant, bem como ocorrências incomuns, como seres alados negros e fenômenos estranhos na cidade. Para aumentar o enigma, alguns acreditam que as aparições do Homem-Mariposa estavam ligadas a fenômenos de outro mundo. Os avistamentos do Mothman foram seguidos pelo colapso da Ponte de Prata, em dezembro de 1967, que resultou na morte trágica de 46 pessoas. O colapso da ponte é frequentemente citado em teorias que sugerem que Mothman era um presságio de destruição ou uma entidade sobrenatural alertando sobre um desastre iminente. Pesquisadores e moradores locais têm tentado ligar os pontos entre esses eventos e avistamentos, com alguns vendo um padrão de sinais de mau presságio. Em novembro de 2016, a lenda pareceu ressurgir. Um residente local capturou novas imagens do que parecia ser um humanoide alado com pernas anormalmente curtas. Essas fotos reavivaram o interesse pelo Homem-Mariposa, levantando a questão de saber se a criatura havia reaparecido. A pessoa por trás dessas imagens afirma que não sabia nada sobre a lenda do Homem-Mariposa antes de seu encontro. Esta afirmação acrescenta outra camada de intriga ao mistério contínuo, desafiando a nossa compreensão do desconhecido. Além disso, a pesquisa sobre o fenômeno Mothman foi apoiada por uma variedade de fontes, documentários, livros e até representações fictícias, contribuíram para o mito que cerca a criatura. Trabalhos notáveis incluem o livro de 1975 The Mothman Prophecies, de John Keel, que explora os avistamentos do Mothman e suas supostas conexões com atividades paranormais. Além disso, a cidade de Point Pleasant hospeda um festival anual do Mothman, celebrando o lugar da criatura no folclore local e atraindo entusiastas e pesquisadores de todo o mundo. À medida que o interesse pelo Mothman continua a crescer, a criatura continua a ser um símbolo de medo e fascínio. O seu legado continua vivo nos meios de comunicação modernos e nas investigações em curso, mantendo vivo o mistério e provocando especulações contínuas sobre a sua verdadeira natureza e origens. Número 1. O encontro com a sucuri gigante. Trabalhar em um canteiro de obras já é bastante desafiador, mas descobrir uma anaconda gigante é uma experiência completamente diferente. Foi o que aconteceu com os empreiteiros da caverna de Altamira, no Brasil, após uma explosão controlada. Eles descobriram uma enorme sucuri que media 10 metros de comprimento e pesava 210 quilos, viva ou morta. Esta cobra está entre as maiores já registradas. Estas descobertas são raras e muitas vezes suscitam debates e teorias entre cientistas e entusiastas. Para transportar a enorme cobra, os trabalhadores usaram um guindaste, revelando sua impressionante barriga amarela e manchada. Este método atraiu críticas de alguns que achavam que a cobra deveria ter permanecido imperturbável em seu habitat. A alegação de que os construtores mataram a cobra em vez de preservá-la permanece não verificada. Os céticos questionam a autenticidade do tamanho da cobra, sugerindo que criar um modelo tão grande seria impraticavelmente complexo. Na verdade, fabricar um modelo realista de tal escala exigiria recursos e habilidades consideráveis, acrescentando peso ao argumento contra a teoria do engano. Alguns entusiastas especulam que a cobra poderia ser uma titanoboa, uma cobra gigante pré-histórica que viveu na América do Sul há cerca de 60 milhões de anos. As titanoboas podiam crescer até 13 metros de comprimento e pesar até 1.135 quilos, o que as torna as maiores cobras já conhecidas. Fósseis desses enormes répteis foram descobertos na Colômbia, apoiando a ideia de que tais criaturas já vagaram pela região. Se a anaconda for genuína, poderá alinhar-se com relatos históricos de enormes cobras na área, sugerindo que alguns destes gigantes antigos ainda podem estar à espreita, sem serem descobertos.
Para aumentar o interesse, as lendas locais falam de enormes criaturas semelhantes a sáurios na Amazônia, com relatos de dinossauros que viveram na região muito depois de se pensar que estavam extintos. Algumas teorias propõem que estes avistamentos podem ser identificações erradas de cobras gigantes, possivelmente incluindo titanoboas. Relatos históricos e histórias indígenas mencionam frequentemente cobras colossais, reforçando a ideia de que criaturas grandes e misteriosas ainda poderiam habitar áreas remotas da Amazônia. Se forem verdade, estes mitos poderão preencher a lacuna entre o folclore e a realidade biológica, ligando lendas antigas a possíveis descobertas de enormes répteis. Qual desses monstros da vida real você menos gostaria de encontrar? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!